Bom dia. Quero cumprimentar primeiramente o Júnior Gibran, vereador, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Julimar, relator da comissão, ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini, doutora Paula, doutor Flávio, assessor jurídico da Câmara Municipal, Lucas e todos os funcionários. A Comissão de Justiça e Redação reúne pela segunda vez para prestar os depoimentos arrolados pela testemunha referente ao processo TC 001439 de 0026 de 2011, referente ao exercício. E quero dizer à doutora Paula, o João Caetano Neto... Então, eu quero, em virtude da abertura desta audiência, e ante o não comparecimento da testemunha João Caetano Neto, para prestar esse depoimento pela segunda vez, eu dou por reclusa a oitiva da testemunha João Caetano Neto. E, neste momento, eu convido o ex-prefeito Paulo Camilo Ghisilini para prestar o seu depoimento referente ao processo das prestações de conta, exercício 2011. Paulo Camilo Ghisilini, por favor, quer sentar-se mesmo. Tem a palavra, senhor Paulo. Oi? Tem a palavra. Já pode começar. Pode falar. Bom, eu gostaria, acho que, em primeiro lugar, cumprimentar o Ernei, presidente da Câmara Municipal e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ex-presidente, a presidente agora é a Fabiana. Ah, Fabiana, desculpa. Então, cumprimentar o vereador Ernei, né, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Orçamento. E, em seu nome, cumprimentar o vereador também Júnior Gibran e o Julimar. E cumprimentar o Lucas e a Fabiana, presidente da Câmara Municipal, e, em nome do Lucas, cumprimentar todos os funcionários aqui presentes. Eu gostaria de começar explicando, dizendo o seguinte: na realidade, as minhas contas foram mandadas para a Câmara, as contas de 2011, por um déficit orçamentário que o tribunal acusou, tá certo? Na realidade, eu acho que os nobres vereadores sabem que todo ano, né, ou no início de mandato de todo prefeito, ele manda o PPA, que é o Plano Plurianual, que é para os 4 anos, né? Quando eu assumi em 2009, foi mandado para a Câmara o PPA para 2010 a 2013. Porque todo prefeito que está entrando, ele trabalha com o orçamento ainda, um ano, principalmente o primeiro ano, com o orçamento que vem do PPA do prefeito anterior, correto? Então, eu gostaria de deixar esclarecido isso aí, e que, em 2011, realmente, principalmente num país onde a gente vive um clima que você não sabe nem o que vai acontecer, então, quer dizer, a gente tinha um orçamento para 2011 de aproximadamente 35 milhões. O que aconteceu? Na realidade, esse orçamento de 2011, nós arrecadamos, quer dizer, quando se faz o orçamento, ele vem para a Câmara, é aprovado pela Câmara e a gente vai trabalhar com esse orçamento no próximo ano. Mas o que aconteceu em 2011 especificamente, que inclusive acho que é de conhecimento de todos, que esse 2011 foi reflexo da campanha eleitoral de 2010, que se gastou muito mais do que tinha necessidade. Inclusive, por várias vezes, eu estive em Brasília na Confederação Nacional dos Municípios, que nos acompanhou, com reuniões com o presidente, porque houve, devido ao déficit, então todos os municípios passaram por essa situação. Quer dizer, se previa uma arrecadação e, na realidade, ela não aconteceu. Só que foi cobrado do governo federal
E o governo federal tem como aumentar a receita. O município não tem. Então, na realidade, o que aconteceu foi isso. Então, nós tínhamos um orçamento de 35 milhões, arrecadamos 29. Então, só por aí vocês vão perceber que nós tivemos uma queda de quase 5 milhões na arrecadação. Agora, quanto a esse déficit orçamentário, o que aconteceu? Na realidade, eu não gastei a mais do que aquilo que estava previsto. Na realidade, eu economizei 4 milhões, porque as despesas de 2011 ficaram em 31 milhões. Quer dizer, para quem tinha um orçamento de 35, então eu consegui economizar 4 milhões. Mas, na realidade, o déficit financeiro foi de 2 milhões, porque se eu tinha uma receita de 29 e gastou 31, então ficou com um déficit de 2 milhões, mais ou menos, que dá aí, segundo o tribunal, apontou 6,3% de déficit. Só que, na realidade, se você analisar os números, porque tem o problema das despesas liquidadas também, que às vezes a despesa está liquidada na contabilidade, mas na realidade ela não está totalmente paga. Porque a despesa liquidada é quando você comprou uma mercadoria, um exemplo, ela chegou na prefeitura, chega a nota, então você liquida aquela nota, mas às vezes ela nem está totalmente paga, entendeu? Foi paga no exercício seguinte. E por vários anos, inclusive antes de 2010, o tribunal aceitava até déficit de 10%, 11%, como é o caso de Viradouro. Viradouro teve, em gestões passadas, déficit até de 11%. E o tribunal não acusou isso, como ele fazia em qualquer município. E como eu estou dizendo para vocês, na realidade, 2011, essa marcha que nós fizemos a Brasília, todos os prefeitos do Brasil inteiro, cobrando do governo federal, porque se eles não mudaram o pensamento, os outros tribunais, principalmente do Nordeste, eu tenho certeza que as contas de nenhum prefeito foram aprovadas. Que inclusive isso foi comentado lá nessa reunião pelo próprio presidente da Confederação Nacional dos Municípios, que faz um trabalho direto lá em Brasília, né, cobrando do governo federal isso, porque os municípios não têm condições é o caso, por exemplo, agora, a situação atual, nessa crise, a primeira coisa, quem sofre são os municípios, que o FPM é baseado em quê? Em impostos na arrecadação do governo federal. Se tem uma queda de arrecadação, automaticamente o município vai perder receita. E não tem outra fonte, não tem invenção, não tem mágica para você criar receita no município. Qual que é a receita que o município tem? IPTU e o ISS. Então não tem mágica, você não consegue, e principalmente no momento de crise, inclusive essas receitas tendem até a cair, que as próprias pessoas não pagam o IPTU em dia, o ISS cai também porque as empresas não têm serviço, não têm movimento. Então, realmente o que aconteceu em 2011, estou explanando para vocês que realmente foi isso que aconteceu, e não só 2011 e 2012, porque nós conseguimos, eu não sei se infelizmente, por exemplo, eu assumi um mandato, principalmente num momento em que o governo federal gastou-se muito em 2010, numa eleição, para eleger a nossa presidente atual, e na realidade quem pagou a conta são os municípios e o próprio povo, tá certo? Então é isso que eu gostaria de deixar claro, e que nós estamos discutindo, inclusive, esse problema do déficit orçamentário, que pelo menos o que eu vi no processo, no relatório do Tribunal de Contas, é esse problema do déficit orçamentário e financeiro, que é como eu estou explicando para vocês que foi o que aconteceu. Mais alguma coisa a acrescentar, senhor Paulo? Olha, eu gostaria só de pedir a atenção de vocês para que analisassem realmente, né? Porque o caso do orçamento, ele é passado pela Câmara, e na realidade, que vocês analisassem conscientemente aquilo que realmente o tribunal acusou desse problema do orçamento. Agora, como eu estou falando, é um problema que eu acredito que tenha acontecido em quase todos os municípios que não têm uma arrecadação suficiente. É claro que nós temos municípios que têm arrecadação, principalmente, você vê, nós em Viradouro, nós somos prejudicados até porque nós não temos nenhuma usina dentro do município.
Então, se a gente for comparar o nosso orçamento com Morro Agudo, Pitangueiras, cidades aqui vizinhas nossas, eles até sofrem muito menos esse reflexo da queda de arrecadação do governo federal, porque eles têm uma arrecadação estadual muito boa, que é a participação no ICMS. E, infelizmente, nós aqui em Viradouro, nós dependemos principalmente do Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal, e das verbas federais e da ajuda do Estado. Só que nós não podemos contar com uma arrecadação de ICMS, por exemplo, à altura de que seria o nosso, que até eu briguei muito já, até com o próprio governo do Estado, né, que a distribuição do ICMS, a participação dos municípios no ICMS, é feito de forma errada no Estado de São Paulo, entendeu? Porque eu acredito que ele deveria ser distribuído proporcional à população, como é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios do Governo Federal. Porque, infelizmente, você acaba beneficiando alguns municípios e, por exemplo, nós aqui de Viradouro, nós consumimos a mercadoria como qualquer morador de uma cidade como Pitangueiras, Ribeirão Preto, e, na realidade, essa distribuição não é feita desse jeito. Briguei, lutei muito quando prefeito, até para que se mudasse isso na Assembleia, né, que os deputados votassem essa distribuição, essa participação do ICMS para os municípios, que eu acredito que resolveria o problema, principalmente nosso aqui do Estado de São Paulo. Mas, infelizmente, vocês que estão no Legislativo sabem disso, que as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Então, acho que eu gostaria de deixar essa explicação, né, para que realmente vocês analisassem e pudessem tomar as decisões de vocês. Quero aproveitar também e registrar a presença aqui da presidente da Câmara, vereadora Fabiana. Muito obrigado pela sua presença, Fabiana. Doutora Paula, tem pergunta a ser feita? Fique à vontade. Primeiramente, bom dia à mesa que compõe a Comissão de Orçamentos e Finanças. Bom dia à presidente da Câmara, Fabiana, ao doutor Flávio, ao Lucas e aos demais funcionários. As perguntas que eu tenho, em relação à prestação de contas do ano de 2011, então, houve queda na arrecadação naquele ano? Correto, 2011, como eu disse, se tinha um orçamento de 35 milhões, quer dizer, uma previsão de arrecadação de 35 milhões, e na realidade houve uma queda onde foi arrecadado por volta de 29 milhões. Houve redução de despesa estimada? Correto. Nós fizemos, inclusive, quando, geralmente, até a gente pega as receitas de janeiro, do primeiro trimestre e do segundo, né, até junho, mais ou menos, já dá para a gente ter uma noção do que irá acontecer de julho a dezembro. Então, por volta de meados de julho, mais ou menos, a gente começou a fazer umas reuniões todo mês, inclusive pedindo que houvesse cortes, né, de despesa, e graças a Deus nós conseguimos reduzir, porque, como eu falei, nós economizamos 4 milhões mais ou menos, mas mesmo assim, a despesa acabou sendo maior do que a receita. Nós acabamos gastando 31 milhões, principalmente porque, como eu disse, a lei diz que nós temos que gastar 15% do orçamento com saúde. Em 2011, nós gastamos 18% a 19%. Quer dizer, então, só para vocês terem uma noção, 3% a mais na saúde, num orçamento de 35 milhões, já dá quase 1 milhão, dá 930 mil. Na educação, nós acabamos gastando também 29%, mais ou menos, quer dizer, 4% a mais na educação também, que a lei prevê 25%, já dá 1.240.000, e justamente dá os 31 milhões que foi gasto. Só por aí dá para se perceber que o que foi gasto a mais na educação e na saúde já dá principalmente o déficit financeiro de 2 milhões, que foi o que nós gastamos a mais referente a 2011.
E na saúde, principalmente, o que aconteceu em 2011? Infelizmente, tinha advogados que ficavam até na porta do pronto-socorro, pegando receita e acolhendo pessoas com problema de saúde e entrando na justiça. Então, em 2011, principalmente, nós pagávamos só de processo judicial, quer dizer, é a ordem judicial, quer dizer, o juiz te dá uma liminar, você é obrigado a cumprir. Infelizmente, nós gastávamos de 60 a 70 mil reais por mês com a saúde só de processo judicial. Então, é por isso que houve, inclusive, esse aumento de despesa acima do que foi arrecadado por esse motivo. Era possível a administração municipal cortar mais despesas na época? Não era possível, porque, como eu expliquei, infelizmente foram despesas necessárias, inclusive algumas até com ordem judicial, que infelizmente a gente não tem como cortar. Quer dizer, foi feito todo o esforço, acredito que nós conseguimos cortar várias despesas. Agora, aquelas despesas necessárias, que não tem jeito mesmo, que você é obrigado a fazer, infelizmente essas aí foi cortado ainda muita coisa, mas infelizmente acabou ultrapassando o valor da arrecadação. Os programas políticos e metas fixados no PPA, na LDO, na LOA, deixaram de ser executados na época? Não, nenhum programa deixou de ser cumprido, porque inclusive foi o que eu disse no início aqui do meu depoimento, que estava previsto no PPA, você faz um plano, né, para os 4 anos, e na realidade nós procuramos cumprir principalmente todas as metas, principalmente na área da saúde, educação, que seriam as áreas mais necessárias, né, e que realmente que o próprio Tribunal de Contas cobra. Então, essas metas foram cumpridas. O senhor sabe se o Tribunal de Contas do Estado relevou déficits de anos anteriores? Sim, realmente até 2010 o tribunal aceitava déficit de até 11%, 12%, como eu disse, e a partir de 2011 foi justamente quando fizeram essa mudança e passaram a não aceitar esse déficit orçamentário, que realmente se faz uma previsão e na realidade não acontece. Então, realmente houve isso aí, sim. O senhor explanou que depois que vocês ficaram sabendo que o orçamento seria menor, né, para aquele ano de 2011, vocês faziam reuniões mensais. Quem participava dessas reuniões? Olha, principalmente a contadora Eliana, que é a pessoa responsável, né, que inclusive ela participava de tudo, né, e eu acho que se analisar as atribuições do contador na prefeitura, ele é o responsável pela contabilidade, né, e então eu fazia reuniões com a Eliana e todos na minha época não tinha secretaria, era departamentos, né, então todos os diretores participavam dessa reunião, onde a gente, prevendo que não aconteceria aquela receita estimada, pedindo cortes, né, e pedindo para que se realmente fizesse só o necessário. Em 2011, foram criadas mais e novas despesas com relação a 2010? Não foram criadas mais despesas. Na realidade, foram feitas aquelas despesas que, como eu disse, que era de ordem necessária, de necessidade. Não tinha... E aí esse aumento da despesa em 2011, justamente foi problema inflacionário, até como eu disse, da própria situação do país, que houve redução, o próprio governo federal isentou IPI da linha branca, de automóveis, então realmente a arrecadação caiu, não que a despesa aumentou, na realidade foi a arrecadação, a receita que foi cortada. O senhor sabe dizer quem eram as pessoas que participavam da elaboração das peças orçamentárias
E o plano plurianual, a lei de orçamento anual e a lei de diretrizes orçamentárias para serem encaminhadas à Câmara Municipal para aprovação no final do exercício para o próximo ano? Olha, principalmente, como eu disse, todos os departamentos da administração direta eram reunidos, né? A contadora a Eliana, que inclusive era funcionária já de muitos anos da prefeitura. Então, praticamente, eles elaboravam o PPA, a LOAS, a LDO, para mandar para a Câmara, e depois que estava elaborado, realmente aí a gente tinha uma reunião com o prefeito, mas o prefeito praticamente diretamente ali no dia a dia nem participava dessas reuniões, porque eles faziam essas reuniões, era comandada inclusive pela Eliana, a contadora, e na realidade depois era apresentado para o prefeito para a gente ver se tinha alguma coisa para cortar ou para acrescentar, de acordo com o PPA, que já estava estimado já para os 4 anos, mas todos os diretores e principalmente a contadora Eliana participava dessas reuniões. Dessa elaboração, dessa elaboração do orçamento para estar mandando para a Câmara. O senhor sabe dizer quando o Tribunal de Contas encaminha os relatórios de fiscalização? Geralmente o Tribunal de Contas, ele vem, né, faz a auditoria, aí depois ele manda o relatório para o prefeito, que o prefeito assina, né, e é passado diretamente para a contadora, para fazer a análise contábil, né? E tá a contadora e o departamento jurídico para estar respondendo esse relatório ou fazendo a defesa, as explicações necessárias que o tribunal pede. Então, quem é o responsável primeiro que eles mandam? Na realidade, para o prefeito e para a contadora. Poderia me dizer como é feita a contabilização dos empenhos? E quem são os responsáveis pela sua conferência e liquidação? Olha, os empenhos, o setor de compras faz a compra, aí é emitido os empenhos, passa pela contabilidade, vai para o financeiro, depois para a tesoureira, fazer o pagamento, tá certo? Agora, o prefeito só assina na hora que já está com a assinatura da contadora e da tesoureira. Aí o prefeito assina o cheque ou a ordem de pagamento depois que já está com a assinatura da contadora e da tesoureira. Aí sim que volta para a contabilidade para que se faça a baixa e a conferência e se aparece no balancete da prefeitura. É possível fechar os balancetes mensais sem que esteja batendo? Por exemplo, que seja igual débito e crédito, com consistências não apuradas? Não. Isso eu posso falar com bastante clareza, porque além na época, eu exerci o cargo de prefeito, mas eu sou contador de profissão, então é impossível um contador fechar um balancete com inconsistências não apuradas. Então, infelizmente, está a cargo do contador e, principalmente, conferências, análise dos balancetes, e como acho que os nobres vereadores sabem disso, contabilidade é uma ciência exata, é como a matemática, não tem como você falar que a raiz quadrada de 25 não é 5. Quer dizer, é matemático, é provado. E contabilidade é a mesma coisa. Se você tem um débito, você tem que ter um crédito. Então, infelizmente, não é possível se fechar um balancete com inconsistências ou que não esteja todos os saldos apurados. Então, é isso que eu gostaria de deixar esclarecido. Sem mais. Só gostaria que você me respondesse, prefeito, em relação ao encaminhamento do processo para o Departamento de Compras, um empenho, contabilidade e tesouraria. Quem que é o ordenador das despesas? Correto. O prefeito é o ordenador das despesas. Na realidade, ele que é o responsável. Mas é como eu estou falando, ele ordena a despesa, quer dizer, então o empenho só vai para o prefeito assinar depois que, como você falou,
passa pela licitação. Então, aquele processo de licitação, por exemplo, você faz um contrato de 1 milhão. Aquele contrato vai para o setor de compras, né, ou o setor de serviços, se for o caso de serviços, né? Aí eles fazem o empenho total daquele contrato. Aí esse empenho vai para o prefeito assinar, tá certo? Mas depois de feita a licitação, aí o prefeito, respondendo a sua pergunta, ele vai ordenar aquela despesa, quer dizer, ele vai concordar e falar que aquela despesa realmente aconteceu. Só que antes tem que ter acontecido a licitação, todo esse processo aí. Aí sim, o setor de compras vai pedir aquela mercadoria, aí aquele empenho, ele não precisa ser liquidado total, por exemplo. No caso de mercadorias, por exemplo, você comprou 200 pacotes de arroz, um exemplo. Você pediu 100, aí vai fazendo-se os empenhos parciais, né, de acordo com a chegada da mercadoria. E aí foi o que eu disse. A contadora passa isso para o financeiro, ou para a tesouraria, né? Aí se emite o pagamento, e aí quando esse pagamento chega para o prefeito assinar, que como ele é o ordenador da despesa, ele também é o que faz o pagamento, correto? Então ele ordena o pagamento também. Aí já está assinado pela contadora e pela tesoureira. E simplesmente volta para a tesouraria para que seja feito o pagamento para o fornecedor e a sua respectiva baixa e, como eu disse, a conferência para poder a contabilidade da prefeitura andar em dia. Mais alguma coisa a acrescentar, doutora? Não. Conceda a palavra aos membros da mesa. Membro vereador Júnior Gibran. Bom dia, presidente da comissão Ernei, vereador Julimar, relator, presidente da Câmara Fabiana, os funcionários, o ex-prefeito Paulo e sua filha, a advogada Paula. Bom dia a todos. Prefeito, eu entendi suas explicações e gostaria de perguntar o seguinte. Havia, então, uma metodologia para estar sempre acompanhando as contas do município, o andamento das despesas e receitas, da execução orçamentária do município na sua gestão. Correto. O senhor fazia isso com toda a equipe envolvida na área financeira, contábil? Principalmente a área financeira e contábil, né? Que praticamente, vamos dizer assim, é o coração da prefeitura, né? Da administração. E além disso, eu reunia com todos os departamentos envolvidos, né? Porque, principalmente, para que se cumprisse realmente aquelas despesas, aquelas aplicações, né, que são necessárias. Um exemplo, a educação. Você tem que aplicar os 25% da educação na educação e não tem como sair fora disso. A saúde, principalmente, que você tem a lei diz que você tem que aplicar 15% do orçamento. E, na realidade, vocês sabem que, principalmente nos municípios pequenos, que a gente, inclusive, depende da saúde até dos hospitais de fora, do hospital de base ou dos regionais, que, infelizmente, não dá para se fazer uma saúde de qualidade com 15% do orçamento do município igual o nosso aqui em Viradouro. Então, realmente, essas despesas, elas acabam sendo aumentadas. E, infelizmente, como eu disse, o município não tem como aumentar a arrecadação por vários fatores que eu já expliquei aqui. E, infelizmente, quer dizer, esse corte vem e o governo federal ele tem como buscar recurso. Inclusive, eu digo muito isso, o Tribunal de Contas do município é um, o do Estado e do Federal é outro, porque se você for analisar o que o Tribunal de Contas da União aprova, perto do que do município fica recusando ou questionando, infelizmente, assim, é uma desproporção. Eu acho que até Bom, o Tribunal de Contas não julga, né? Ele aponta. Na realidade, quem julga são
são vocês, né? A Câmara Municipal que julga as contas do prefeito. Mas, na realidade, se você analisar friamente, esquecendo a política, se for analisar como deve ser feito, infelizmente, é o que eu falo, nenhum município teria as contas aprovadas, principalmente nesses anos aí, e mesmo agora, a situação hoje que passa o país, infelizmente, não teria condições de ser aprovado nenhum orçamento, nenhum balanço das prefeituras na atual circunstância que nós estamos vivendo. Só mais uma pergunta. Em 2011 houve um aumento naquele período houve um aumento nas despesas de saúde também, correto, por conta de processos judiciais para atender medicamento para pessoas que entram na justiça contra a prefeitura, é isso? Correto. Eu, inclusive, questionei até, não diretamente, mas assim, em conversa informal com o próprio juiz, que infelizmente, por exemplo, se você pegar, qualquer advogado chega lá com um processo de um remédio ou qualquer coisa relacionada à saúde, a primeira coisa que o juiz faz é dar uma liminar. Só que ele, por exemplo, ele sabe que, inclusive, a gente tem 15% do orçamento para gastar com saúde. Só que a primeira coisa que ele condena quem está mais próximo, né? No caso nosso aqui, o que acontece? O processo cai na mesa do juiz e ele condena o prefeito a pagar. Tá certo? A prefeitura, o município. Quer dizer, e na realidade, ele tinha que, acho que a obrigação seria condenar primeiro o governo federal, porque ele é o maior responsável pela saúde no país, tá certo? E, na realidade, na prática, isso não acontece. Eu questionei, inclusive tem uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal falando que, e eu cheguei até a questionar isso com ele, mas ele não aceitou, que, na realidade, o município, tudo que se passasse dos 15%, ele não teria obrigação de estar cumprindo, entendeu? Que seria obrigação do governo federal estar cumprindo e do governo do estado. Mas, infelizmente, na prática não é isso que acontece. Então, esse tipo de coisa acaba que estourando o orçamento da saúde se acontecer no meio do exercício, né? Exatamente. Acabou acontecendo, inclusive 2011, só para vocês terem uma noção, é um processo que vinha de 2007, na época, na gestão até do ex-prefeito, e que estourou em 2011, e eu tive que pagar uma prótese para um senhor aqui de Viradouro de R$57 mil. Quer dizer, então o juiz dá a liminar e você é obrigado a cumprir. Ainda com a carta até do próprio médico, ainda falando que poderia ter a rejeição. Entendeu? Mas mesmo assim, eu fui obrigado a dar essa prótese. Então, assim, esse é um exemplo que eu deixo assim, claro para vocês, que às vezes não depende da vontade do prefeito, e não é isso, não foi comigo, e tenho certeza também que não vai acabar, né? Quer dizer, as administrações, ou anterior, ou a posterior que virá também, vai ter que acabar tendo esse custo, esse gasto, porque infelizmente é como eu estou falando, a justiça, para qualquer um que procurar a justiça, geralmente o juiz dá a liminar para que o município cumpra aquela decisão, entendeu? Sem mais perguntas. Obrigado, vereador Júnior. Conceda a palavra ao relator, vereador Julimar. Bom dia, presidente. Bom dia ao Júnior, aos funcionários, doutor Flávio, Lucas, dona Helena, ao Juninho, presente, ao Leandro, ao prefeito e à doutora Paula. Sem mais, não tenho perguntas, somente cumprimentar a todos, não tenho nenhuma pergunta. Obrigado, vereador. Nada mais havendo, esta comissão aguardará o prazo de 15... A Paula. Desculpa. Tá, pois não, Paula. Eu quero, ao final agora, reiterar o pedido da elaboração da perícia contábil, que foi concedido na audiência anterior, certo? O prazo de 15 dias, né, que foi combinado. E eu já vou indicar o assistente técnico que vai fazer essa perícia, se vocês quiserem constar.
É o contador, é a empresa do contador Mauro Pimentel. Tá? E aí eu estou reiterando, então, o pedido e o prazo de 15 dias a partir de hoje, para estar apresentando essa perícia. Tá bom. Você pode repetir o nome dele? Mauro Pimentel. Então tá bom, nada mais havendo, esta comissão aguardará o prazo dos 15 dias, contados desta data, para apresentação do laudo pericial por parte, né, do ex-prefeito. Nada mais havendo, está encerrado esta audiência e eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado e bom dia.